Bom, gente, eu estou aqui na propriedade que eu chamo de Pico, não é onde eu moro. Eu moro a 4 quilômetros daqui, né? E agora nós estamos exatamente no meio do período, que aqui nós temos 6 meses de chuva, 6 meses de seca, basicamente, né? E da seca nós estamos exatamente um pouquinho mais da metade, metade posso considerar. Então, eu começo a fazer manejo de pasto. Então, para quando vier chuva, então, tudo que precisa ser feito, né? Principalmente arrumar cerca, principalmente combater moitas, né? Ervas daninhas de uma forma. Se bem que eu falo ervas daninhas, não é bem erva daninha, que são arbustos que depois vira árvore se deixar, né? Então aquilo vai tomando conta. Então o pessoal usa vários métodos. Uma das coisas que o pessoal costuma fazer é roçar, né? Com roçadeira de trator ou a gasolina, ou com foice mesmo, a maioria faz com foice, só que são coisas que é muito repetitivo e acabam não tendo bom resultado. Então eu faço aplicação de herbicida para ter um controle melhor. Uma coisa curiosa que a gente anda muito no pasto, né? A gente vem bem equipado. Chapéu que protege bem o sol, né? Pulverizador, um facão, sempre uso para alguma coisa. Um embornal com água de tomar, uma água para lavar a mão, alguma coisa para se comer até na hora do almoço, capinha de óculos, então vem bem traiado. Bom, dessa vez eu comecei o serviço de passar herbicida no final da propriedade, que normalmente eu faço do início, aí vai do início para o final, você vai ficando cada vez mais cansado. Aí, uma das coisas que eu ia comentar é isso aqui. Pode ver pela altura dos capim andropógon, sementeou, soltou a tala, ficou alto, né? Essa propriedade é uma coisa interessante. Do momento que faz 2 anos que eu tenho ela, que eu adquiri, em termos de produtividade de capim, eu tenho pelo menos uns 60% a mais do que da época que eu comprei. E olha que ela estava formada, hein? Olha que estava formado e limpinho, limpinho comparado a 2 anos. Hoje está melhor, né? Então, eu tenho assim um ganho de produtividade nesses 2 anos, algo em torno de 60%. 50% é certeza, mas uns 60%. E como disse, ele já estava limpo. Só que de lá para cá eu venho ganhando mais produtividade. Então acontece muitas vezes, eu escuto muita gente que quer mexer com gado, aí eu escuto os pessoal falar, né? Ah, eu precisava de tantos hectares para gado. Então, ele limita na quantidade de hectares. Mas é mais fácil você estar com uma área bem produtiva, menor. Você tem muita rentabilidade, o custo é menor, né? Você vai fazer isso aqui é um piquete novo que eu fiz, ó. Essa cerca aqui é de piquete, já é eu que fiz, né? Então, você ganha na produtividade, não na extensão. Você vai fazer uma cerca, é muito maior. As manutenções é muito maior, né? Então eu venho ganhando. Aí acontece umas coisas interessantes, né? Sempre a gente ouve falar, assim, vendo na literatura, o pessoal falar, né? Não, tal capim, você tem que entrar com tanto de altura, sair com tanto de altura. Tem gente que traz até uma fita métrica e mostra, né? Só que na prática, se tiver no período da seca, você está com irrigação, você consegue fazer esse controle adequado com a quantidade de criação que você tem. Mas na época de chuva, eu estou aqui, a minha terra é uma terra assim, sem cascalho, uma terra vermelha e limpa, ela produz muito, produz volume. Esse capim tudo aqui, está se vendo aqui, de ponta a ponta formado, de andropógon, e no finalzinho eu tenho aproximadamente 2 hectares e 200, 2 hectares e meio de braquiária paiaguás formado. Também eu que formei, né? Então, na época da seca, você consegue fazer isso com irrigação. Mas na época da chuva, em questão de 40, 60 dias, o capim dá um pulo, sabe? Dá um pulo de crescimento. Aí, resumindo, dependendo da quantidade de cabeça de gado que você tem, não dá conta comer.
não dá conta de comer. Então, aquilo que muitas vezes o pessoal fala, ah, você está fazendo errado, é que tinha que ter entrado com tanto e tanto, mas depende da disponibilidade, quantas cabeças tem. E se você tem bastante cabeça, né? Quando chega o período da seca, como é que você vai fazer com aquela quantidade? Aí o pessoal fala, ah, mas vende, mas também às vezes não é tão simples assim, né? Então, na prática, dá esses desacertos, capim cresce demais. Aqui, por exemplo, literalmente eu perdi muito capim, porque isso tudo aqui quase não se aproveita. Agora, lógico, tem pessoas que dá ureia, não sei o que, vai deixando o gado vai derrubando, vai mastigando, vai comendo. Só que esses grossos costumam ficar. Então vai me dar um custo de passar a roçadeira. Então nesse aplicação de herbicida que estou fazendo no momento, passei na parte braquiária que é mais baixo. Só falta um pedacinho para terminar a parte da braquiária. Agora em seguida eu vou entrar um pouco nesse capim mais alto, mas só pegando os visíveis, que a maioria vai estar escondido. Então imagino que antes de início da chuva novamente, vai entrar mais gado aqui, para derrubar mais um pouco, quebrar um pouco mais esse capim, mas depois talvez, quase certeza que vai ter que entrar com a roçadeira. Então eu vou combatendo, ó. Isso aqui é esses arbustos, vegetação típica do cerrado, ó. Se deixar, ele cresce muito rápido. Então, esses que são visíveis, eu vou dar uma primeira passada. Depois eu vou ter que voltar com esse mesmo serviço. A questão da produtividade que eu estava comentando, por exemplo, aqui era um corredor de passagem de veículo mesmo. Pode ver que está fechando, né? Até eu quero que feche. Porque, na verdade, meu interesse não é o carro passar, e sim que aproveite bem como pastagem. Ó. Agora, essa situação desse capim que está aqui, eu falo que foi meio perdido em termos de proteína tal, que deixou de ser verde, né? Mas, para quem tem o gado, que vai entrar num período muito seco ainda, que já está, agora nós estamos na metade mais ou menos, é no momento da gravação desse vídeo, né? Então pode ser que passe alguns dias para me publicar. Mas assim, mesmo isso aqui, para quem tem gado, é uma salvação. Eu vejo nas fazendas também, grandes fazendas, fica totalmente sem capim. Eles comem isso aqui, mesmo esse talo grosso, até o talo, né? É uma curiosidade, muita gente sabe que me acompanha desde o início, mas assim, eu não trabalho nesses 2 anos nessa propriedade com gado próprio. Eu trabalho alugando pasto. Então, quando você aluga pasto, tem suas vantagens e desvantagens, e você não tem um controle exato de quando que entra a criação novamente, né? Então, às vezes, tanto que nos últimos 2 anos, coincidiu de conseguir fazer um manejo bem correto. Não teve esse custo, por exemplo, de roçar o capim bom, né? Agora esse ano não. Atrasou um pouquinho entrar uma quantidade, e quando entrou, era 30 vacas Nelore com bezerro, mas não deu conta de comer. Porque tá vedado de capim, o volume era muito grande. Mas também tem um detalhe, né? A gente só enxerga, digamos, o que vai me causar custo nesse momento, né? Só que, tá vendo? Ó, filhotinho de sucupira, isso aqui, planta do cerrado. É isso que tem que combater para não deixar crescer. Porque aqui o herbicida dá conta com certa facilidade, desde que o herbicida seja adequado, né? Só que com isso, com esse crescimento que teve, né, do capim, sementeou, do que já estava vedado o pasto, agora na próxima chuva vai ter mais capim ainda, porque sementeou e bonito. Então, no lugar que a gente vê, você vê sementes caídas no solo, semente desse capim andropólogo. Então, para a próxima temporada de chuva, do que eu considero que estava bem vedado, ele vai fechar mais ainda. Então, na verdade, assim, tem outro lado da história, que na verdade esse ganhou também. Ó. Bom, para fazer, eu uso diversos tipos de herbicida, né, com princípios ativos diferentes. Nesse momento, eu estou passando um dos herbicidas que eu acho muito eficiente, mas ele é bem caro, né? É um tal de Domino. Ele tem 3 princípios ativos. Tem o aminopiralide, que para isso não é muito bom, mas tem o picloram e triclopir, de princípio ativo, né? Que são bastante eficientes para combater esse tipo de arbusto. Só que é um herbicida caro.
Então, tanto é que eu tenho uns últimos litros em casa, talvez eu troque por outros. Mas eu tenho outras composições com picloram em 2,4-D, outro só de picloram. E tem um glifosato, né, que não seria para esse uso também. Para esse uso da herbicida, dependendo da fase que as plantas estão, no momento, tem que saber aplicar. Tem que saber aplicar, às vezes muda um pouquinho a tática, né? Mas aí um detalhe, acho que eu tenho até vídeo explicando sobre isso, né? Aqui tem uma parte da área que eu tenho mantido algumas árvores, só que são árvores assim, por exemplo, sucupira, que além de questão medicinal, que ele traz também a sucupira, eu tenho bastante sucupira, serve para fazer cerca, numa área dessa que o pessoal predomina, área rural, para cerca é muito bom, mas ele tem que não pode ser assim, tem que ser mais desenvolvido, né? Aquela ali, ó, é outra sucupira. Esse aqui é uma fruta chamada mama cadela, isso aqui. Aquele outro é outra fruta, é o cagaita. Ó, aqui tem mais uma cagaita, mais uma sucupira lado a lado. Então eu tenho, não sei quantos hectares dá aqui, mas tem um trechinho do meio que eu mantenho a pastagem embaixo, até com sombreamento, e mantenho várias árvores frutíferas, algum de madeiramento, né? Eu tenho preservado. E tiro arbustos, árvores, que na realidade assim, acabam ocupando muito espaço. Então essa eu faço limpeza. Aqui é um pau terra broto, já venho combatendo. Já era moita grande, praticamente eliminado. Só que elas não morrem tão fácil não, são muito resistentes. Então, herbicida tem que ser bom, tem que passar em determinadas fases. Estou eliminando, não consegue eliminar de uma vez. Ó. Tudo vegetação no cerrado. Se deixar, ele toma conta. Essa parte aqui, só para ter uma ideia, 2 anos atrás, ele tinha um descampado grande, praticamente não tinha capim de pastagem. O que tinha era esses arbustos do cerrado. Então nesses 2 anos que vem fazendo trabalho, melhorou 70%, ainda falta melhorar. Mas assim, é um caso que eu falei do ganho de produtividade na mesma área. Bom, eu comecei lá embaixo, nessa área de braquiária que está mais verdinho, né? É um bom capim para essas condições climáticas. E agora eu estou nessa linha, eu vou terminar aqui, já vou passar para a área de andropógon, né? Agora aqui tem uma curiosidade também. Devido a algumas dessas qualidades do andropógon, ser resistente, tem uma rápida propagação, ela também está me invadindo essa área do braquiária. Ó, dá para ver pelas moitas altas, né? Então, quer dizer, isso em 1 ano e meio. Então significa que talvez, eu vou pensar um pouquinho, eu tenho que fazer um combate. Aí vai ter que ser glifosato, que ambas são folhas finas, né? Tanto braquiária, tanto esse andropógon é folha fina. Então quer dizer, eu vou ter que usar glifosato para combater o andropógon, que nesse momento está virando ervas daninhas. Né? Ó, tem uma moita maior. Só que como eu estou rodeado para o andropógon, a missão não é muito fácil não. Mas depois eu vou pensar.